Olá, muito boa tarde. A 30ª Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada decorreu recentemente e as conclusões fornecem pistas que reforçam o desafio deste ano da Vida Consagrada. Para nos falar das linhas de força que saíram deste encontro, contamos com o Padre Manuel Barbosa, com quem iremos conversar após os temas que hoje destacamos. Esperar contra toda a esperança. Foi esta a inquietação lançada pelas Jornadas Teológicas da Universidade Católica Portuguesa. A esperança num tempo de crise. Um cristianismo que só se compreende na esperança. Linhas de reflexão que passaram pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde decorreram as jornadas promovidas pela Faculdade de Teologia. Do Instituto Católico de Paris veio Philippe Bourdin, para quem a esperança implica sempre uma inquietação que leva a construir algo de novo. Je pense que l'espérance, il faut l'entendre sans oublier qu'il y a de l'inquiétude. La jeunesse française aujourd'hui parle d'espérance inquiète. C'est une belle association des termes. Il y a vraiment une espérance, mais on n'oublie pas l'inquiétude. Et donc cette espérance chrétienne, elle peut s'appuyer sur la prise en compte du concret. Pour moi, Jésus de Nazareth est quelqu'un qui a eu le sens du concret, des personnes concrètes, avec leur corps, leur famille, leur travail, leurs groupes sociaux. Mas a esperança também passa pela família e é determinante para superar as dificuldades do cotidiano. Philippe Bourdin acredita que os casais devem preparar-se em conjunto para cenários de dificuldade que possam surgir na sua vida. Dans la préparation au mariage, dire voilà, peut-être on va être tenté par l'infidélité, peut-être on aura la difficulté d'avoir un enfant handicapé ou un enfant qui réussira moins à l'école, ou bien on aura la charge d'un parent vieillissant ou malade. Comment fera-t-on? Et là, c'est faire appel à l'imagination, de l'amour, pour que le couple qui forme un foyer ne se préoccupe pas seulement de son nombril, de ses yeux, mais se préoccupe de la force qui rayonne à partir de l'amour entre un homme et une femme. Esperar contra toda a esperança foi o tema destas jornadas, em que a Faculdade de Teologia quis também fazer um paralelismo com os tempos da crise económica que nos marcam os dias. A escolha foi motivada um pouco para apresentar uma perspectiva de pensamento, que é aquilo da Igreja, face ao contexto um pouco social, deprimido, o ambiente em que vivemos, mostrar que, de facto, a mensagem cristã tem uma matriz de otimismo, de esperança, uma perspectiva de futuro e que, acima de tudo, também abre horizontes que ajudam naturalmente os crentes a não se deixar marcar exatamente por este pessimismo que nós sentimos tão presente na sociedade. Estas jornadas tiveram também a preocupação de sublinhar a fundamentação teológica e bíblica desta temática, pois, como reconhece o diretor da faculdade, o cristianismo não vive de uma sensibilidade de ocasião. Foi dedicada aos pastorinhos na Diocese de Leiria Fátima, uma igreja que quer ser templo aberto no meio da comunidade. Uma igreja em saída e que se coloca onde as pessoas residem. Assim aconteceu em Marrazes, onde a população participou na dedicação da primeira igreja aos pastorinhos na Diocese de Leiria Fátima. Temos um templo funcional, um templo simples, um templo que vai servir toda esta gente, não apenas como templo, mas depois como centro pastoral. E é dia de festa porque dedicamos esta igreja aos pastorinhos. Acho que as pessoas finalmente acabam por bem receber, estão a receber muito bem esta obra, estão a acarinhá-la como se fosse deles, compreendendo que é para eles também, e finalmente a obra valoriza também aquilo que é deles. Por isso foi muito boa a ideia, o facto de ter vindo trazer a igreja até estes centros de habitação. Foi a igreja que veio à procura do povo e não a igreja que está à espera do povo.
O desafio agora é construir comunidade na paróquia de São Tiago de Marrazes, com a ajuda da espiritualidade de Jacinta e Francisco Marto. Aqui celebramos a santidade de Deus, que é a fonte de toda a santidade. Depois são lugares fixos, ou seja, com esta capacidade também de congregar e de centralizar toda uma espiritualidade que se quer também transmitir. Por outro lado, a comunidade paroquial, que aqui vai usufruir dos sacramentos, da vida da comunidade, vai ser sempre uma comunidade que vai beber um pouquinho da espiritualidade do Francisco e da Jacinta. Portanto, a espiritualidade deles vai encarnar nesta gente que aqui está, com vidas, com histórias e com certeza com também desejo de se identificar mais com Francisco e a Jacinta. A parte mais importante fica agora, porque está feita a obra. A Igreja somos nós todos que temos que a fazer. Por isso estamos a crescer e a semear ainda para que a Igreja agora, para ela ser mais bonita, ou seja, para ela ser mesmo bonita, é cheia. Nesta diocese nasceram e viveram os dois videntes de Fátima, Jacinta e Francisco Marto. Um exemplo de vida, não do passado, mas inspirador para os dias de hoje. Apresentar também os pastorinhos como um modelo, inspiração de santidade, quer para a Igreja, quer para o mundo de hoje, porque são duas figuras simpáticas, embora parecendo que pertencessem a um mundo antiquado, não é? Já há um século praticamente, todavia tem uma atualidade e uma atração muito cativante, tanto para os mais novinhos como para os adultos. Dedicada na Diocese de Leiria Fátima, a Igreja dos Pastorinhos é paroquial de São Tiago de Marrazes e será um centro aberto de difusão da espiritualidade de Jacinta e Francisco. E neste dia olhamos o Evangelho do próximo domingo, que aqui nos fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Caminha atento aos sons da estrada, porque o vento diz direções e o dorso das árvores inclina-se à sua passagem. Caminha atento aos teus próprios passos. Há quedas que começam nos pés e na imprudência, e por isso acontecem também em campo aberto. Mas caminha discernindo as vozes, sabendo que apenas uma rasga as nuvens e vem do Pai. Essa, escuta-a e segue-a, mesmo que não apareça vestida de branco. O Filho muito amado é palavra e caminho. São temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. E agora a nossa atenção para testemunhos de quem um dia optou pela vida consagrada. Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho. Foi o tema para os trabalhos da Semana de Estudos sobre a vida consagrada. Centenas de pessoas reuniram-se em Fátima para aprofundar e aperfeiçoar métodos de evangelização. Olhando para as fragilidades humanas que se refletem naturalmente na vida da Igreja e também na vida consagrada, temos que nos confrontar sempre com essa bondade e misericórdia de Deus que nos fazem renascer e que revitalizam em nós a aliança que celebramos com Ele. Olhar para o passado com gratidão, viver o presente com paixão. Temos a tendência de nos aliarmos, sobretudo daquilo que no presente é objeto de dificuldade. Ultrapassar os obstáculos e desconfortos da sociedade contemporânea foi um apelo feito aos consagrados. A paixão missionária deve estar sempre presente na vida destes anunciadores do Evangelho. Esta é a nossa hora, este é o nosso tempo, que fomos chamados a
a viver, a celebrar e a semear nele, como semeadores do Evangelho, a presença de Cristo vivo e Cristo ressuscitado, que é fonte de alegria, de vida e de esperança. E, portanto, esta paixão quer dizer isso mesmo. Quer dizer meter-se por dentro do presente, não rejeitar naquilo que tem, sobretudo, de mais incómodo. E depois também abraçar o futuro com esperança. Eu dizia que este abraço é um abraço intemporal. Os consagrados devem ser mensageiros da alegria e a tónica está na relação com Deus e com o próximo. A alegria nasce sempre do encontro entre o divino e o humano, que só a alegria é que nos faz mensageiros, e em terceiro, que efetivamente os consagrados, como os chamados, são os especiais mensageiros da alegria. Muitas vezes a nossa sociedade de hoje tem muitos sons, muitos apelos, muita imagem, e a vida em Deus não se faz de epiderme, e portanto penso que efetivamente é isso que falta aos jovens, embora acredite que eles também o procurem. A vocação à vida consagrada é um dom, mas tem de ser sempre aproveitado e transmitido aos outros de forma aberta e apaixonada. Com o Concílio Vaticano II deu-se uma viragem que às vezes, até nós religiosos, nós não reparamos nisso, que é a passagem de uma vida em comum para uma vida fraterna em comunidade. Faz toda a diferença. Porque uma vida em comum pode seguir o exemplo de uma empresa, em que nós temos chefes, temos súbditos, enquanto uma vida fraterna baseia-se no facto de que, pela consagração religiosa, os religiosos são todos iguais, na mesma profissão, salvo distinção dos ministérios. Isso faz toda a diferença. Cada pessoa é única nas suas vivências e, através desta riqueza cultural, o anúncio pode ser uma mais-valia na caminhada missionária. Quer numa comunidade multicultural, como é a minha agora, quer numa comunidade em que são todos portugueses, a vida passa pela morte. Nós precisamos, na relação com os outros, aceitar morrer um pouquinho no nosso ego, para poder ir ao encontro do outro e, sobretudo, aceitar que o outro possa surpreender-nos. Porque a surpresa é a categoria dinamizadora do Espírito Santo. O anúncio da alegria do Evangelho esteve presente na Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada, onde os diversos carismas dos missionários e missionárias foram visíveis. Pela 30ª vez reuniu a Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada para nos falar das principais conclusões. Contamos entre nós com o Padre Manuel Barbosa, da Comissão Organizadora desta iniciativa. Muito boa tarde, Padre Manuel. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho foi o tema inspirador desta semana, de alguma forma, muito em linha com a proposta do Papa Francisco para este ano da vida consagrada, que desafia precisamente a alegria, não é? Sim, foi o tema que tivemos ao longo desta semana, 4 dias de reflexões, de debates, de testemunhos, e foram dias intensos, portanto, em que nós tentámos levar este tema, e as conclusões vêm daí mesmo, consagrados para anunciar a alegria do Evangelho. E pegámos praticamente nos três grandes objetivos que o Papa lançou para este ano da vida consagrada, que é fazer esta memória agradecida do passado. Antes dizia-se recente e perdeu-se um bocado recente, mas é importante manter recente porque é um passado dos 50 anos do Concílio até aqui. E se nós vamos fazer memória agradecida do Concílio, estamos a ir às raízes, às fontes, quer dizer, porque o Concílio bebeu das fontes bíblicas e patrísticas, enfim, dos inícios daquilo que marca a vida cristã e também a vida consagrada. Portanto, foi este o primeiro objetivo, e depois viver com paixão o presente, com paixão, com toda essa força e entusiasmo, e depois também abraçar o futuro com esperança. São 3 objetivos que o Papa lançou, e o nosso tema Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho bebeu desses objetivos, e tentamos, com vários conferencistas, cerca de 1.150 participantes, nestes 4 dias tentamos refletir sobre esta temática, como disse, marcados por esta alegria que só pode vir do Evangelho. Sabemos que os consagrados estão tantas vezes na primeira linha, em contacto com situações de carência social, são eles que estão próximos das situações em que mais necessário é apoiar as pessoas que contactam com situações dramáticas. E a dimensão da alegria é tantas vezes um testemunho fundamental que se passa
ao outro, àquele que sofre, ter alguém que nos ajude e alguém que tem um rosto alegre, isto é um desafio constante para quem um dia fez votos, não é? E vocacionalmente decidiu este itinerário de vida. Pois, pode ter que ser essa dimensão da alegria que levamos, mas para a levar, e ao mesmo tempo, é preciso tê-la, depois, não é? É preciso tê-la e é preciso deixar-se agarrar por este Cristo que é o único das nossas vidas, não é? Aquele que marca a nossa existência. E muitas vezes não somos significativos em várias situações porque não bebemos dessa alegria que nos vem da pessoa de Jesus Cristo. São um exemplo o arcebispo José Carvalho, que esteve connosco nestes dias, que é o secretário da Congregação para a Vida Consagrada, enfim, no Vaticano. Ele dizia que nas várias voltas que deu ao mundo já, antes como ministro provincial dos franciscanos e agora também nesta função há 2 anos, dizia que nos lugares mais recônditos, onde ninguém vai, geralmente encontravam-se religiosas a transmitir esta alegria em situações muito dramáticas, muito de periferia, até de exclusão. Mas gente que só com esta alegria que já está no coração, este entusiasmo que só pode ser em Deus, só gente marcada por isso é que consegue levar isso. Não se aguenta, quer dizer, diante dessas situações dramáticas, acho que as pessoas também não suportam esta força que vem de ter presença significativa junto a essas pessoas, dessas situações. As periferias existenciais e culturais foi um dos temas ali em análise, até pelo Padre Daniel, salvo erro, missionário comuniano. Este é um desafio permanente. O Papa Francisco também já o tinha enumerado. O não ficar no conforto do convento, entre aspas, mas no convento da casa, da comunidade, mas conseguir ir ao meio do mundo, ao cerne das situações existenciais dos homens e das mulheres do nosso tempo. Ainda bem que referiu, é o provincial dos comunianos, que é o Padre Zé Vieira, e depois o António Fernandes, que é o provincial da Consolata, quer um quer outro, viveram muitos anos, um mais na América e outro na África, em países, em situações precisamente de alta exclusão, como a gente diz, de periferia. E as conferências deles não foram, enfim, conferências doutrinárias no sentido de explicar desde o princípio até ao fim o que é a vida consagrada nas periferias, mas foram testemunhos, foram exemplos da sua vida e provocações para nós, até que levaram alguns desafios, que depois vão ser anunciados e decididos, mas com rapidez, para nós termos ações concretas diante de uma ou de outra dessas situações como religiosos e consagrados em Portugal, todos em conjunto, aqueles que quiserem, mas oxalá queiram todos, precisamente nessa atenção a essas periferias existenciais lá muito longe, mas também bem perto de nós. Isso foi muito acentuado. Há situações de periferia que às vezes estão na nossa casa, nas nossas comunidades, e é preciso atender e à nossa volta. Mas aqui, e só insisto nesse aspecto, esta atenção às periferias, nos lugares onde estamos, tem que ser como em todos os lados, mas aqui muito em rede. Há outros que já estão nessas situações e não é preciso levarmos a marca de sermos consagrados. Já estamos uns com os outros, em igreja, ou mesmo sem ser da igreja, devemos trabalhar em todas as situações e ninguém pode ficar de fora deste esforço, desta presença que nos vem do coração. Referiu a rede, pode haver uma conjugação dos diversos carismas, não é? Às vezes num objetivo comum. Pois é, essa insistência que também o arcebispo José Carvalho nos provocou, é que reorganizemos mais, trabalhemos mais em conjunto, em rede, em comunhão, para usar uma palavra mais do âmbito da nossa fé, mas é esta rede que nós temos que ter uns com os outros, não no sentido funcional do termo. Também é preciso ser concretos, mas um concreto que nos vem justamente dos carismas que nos habitam, que são diferentes, mas sendo diferentes, sendo plurais, ao mesmo tempo enriquecem esta unidade, esta sintonia, esta harmonia que nós devemos levar para a frente. E os esforços em comum, como sabe, são mais fecundos. É recorrente falar da crise vocacional, da escassez de vocações consagradas. Também foi abordada a questão da vida consagrada na Europa, um amanhecer ou um entardecer. Em qual dos dois é que nos situamos? Houve uma reflexão muito interessante, precisamente sobre isso. Há aqueles que, diante dessas situações, são pessimistas e há aqueles que são otimistas e utilizam as mesmas palavras para dizer o mesmo, que é um caos, que é noite escura, que é o ocaso, enfim, tanto dá para um lado como para o outro. Uma referência de fundo que foi feita que nós estamos, em todo lado, mas particularmente na Europa, numa situação de crise e de inverno, estas duas palavras. Chamou muita atenção, porque crise
tem sentido positivo, é para rasgar, para criar luz, para decidir, fazer opções, portanto tem sentido pujante de lançar para o futuro. O inverno é a mesma coisa, tem sentido de criar raízes, de ir ao essencial. É no inverno que, enfim, tudo se vai desenvolvendo, vai crescendo, para depois provocar a primavera e tudo o resto. Portanto, na Europa é certo que há toda... Alguém já referiu, alguém diz que somos poucos e alguém diz que somos menos, que é muito diferente. Não é uma questão quantitativa, é uma questão de qualidade e nós podemos, perante essas situações de envelhecimento, falta de vocações, todas essas coisinhismo que nós dizemos, individualismo, consumismo, que é real, nós aí podemos ver, fazer discernimento nesta crise e ver como é que nós podemos recuperar e continuar a recuperar os valores essenciais, as raízes, enfim, dos nossos carismas. Este ano da vida consagrada tem constituído também um ponto de reflexão acrescido para todas estas realidades. Sim, portanto, tem sido uma reflexão feita em conjunto, mas eu queria, além do que já se sabe, enfim, que está nas agendas a nível de toda a Igreja Universal, em muitos encontros em Roma, nas dioceses, os próprios bispos, a Conferência Episcopal fez essa reflexão e vai continuar a fazer nas jornadas pastorais. Está previsto um tempo, enfim, alongado para essa reflexão, mas eu refiro que o que se está a passar nas paróquias, nas vigararias, é um trabalho muito interessante, porque os bispos, os párocos, os leigos estão a tomar consciência desta forma, desta vocação na Igreja, desta forma de existência cristã, e tem havido, não é fazer muito, mas iniciativas que estão a envolver toda a gente a nível de reflexão, a nível de oração e até de projetos comuns. Muito bem, Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, partilhado connosco então estas conclusões. A 30ª Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada, hoje em destaque no programa Eclésia, que recordo mais logo e na sua edição rádio, também pode acompanhar a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.